Fala pessoal, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, 2 de abril. Então, grade recheadíssima aí também, né? Como de praxe aí, sábado e domingo, grade cheia. Então, hoje, força de jogos, 10 joguinhos vamos trazer de análise para vocês. Então, tá aí meu amigo Thiago Dornelles. Como é que estão aí, Dornelles? Tudo certo, já deixar aquele abração para todo mundo nos acompanhando e já pedir como de praxe, né? O pessoal chegar deixando aquele like, quem não é inscrito se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações. Então, sem muita enrolação, gurizada, vamos pro primeiro jogo. Joguinho da Escócia, né? Aqui o Ross County contra o Celtic, o brabo, né, meu? 1888 é velho, hein? Tive aqui o histórico de confrontos, uma pequena vantagem do Celtic, né? Não vou nem contar aqui, mas tem uma vantagenzinha, o confronto direto. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê aqui que o Rosa aqui não tá no seu melhor momento, né? 2 vitórias apenas na race, 3 empatezinhos, 5 derrotas. E o Brabo aqui com uma race simplesmente 10/10. E vem botando e botando com força, né? A gente vê aqui várias goleadas. É o brabo, não adianta, gurizada. Quem acompanha aí o Celtic sabe que ele vem dando muita alegria, muitas alegrias aí pra gente nesses últimos anos aí. Te vê aqui a tabela de classificação. O Celtic é o líder disparado, 9 pontos à frente do Rangers, que é muito brabo também, né? E a gente vê aqui o abismo pro terceiro colocado, o Hertz, que também é um time que é interessante trabalhar a favor aí. Mas, cara, um abismo aqui, diferença quase 30 pontos do primeiro para o terceiro colocado. Realmente é uma diferença muito grande de equipe aí do Celtic e o Rangers para os outros. Então o Celtic aí é melhor em tudo, disparado, melhor campanha em casa, fora, como visitante. Qualquer jeito aí ele é o melhor. A gente vê aqui a race das duas equipes, sim. O Ross como mandante, uma race horrível, né? Como mandante, pô, muito fraca, pouquíssimas vitórias, 4 vitórias apenas e muitas derrotas em casa aí. E o Celtic como visitante não quer nem saber, né? Tem apenas uma derrotinha, um empatezinho com outro brabo, com o Rangers, e de resto somente vitórias aí. Tem vitória até por 9-0 aqui, então, cara, o Celtic aí ele realmente vai para dentro e faz muitos gols, uma equipe muito over aí, muito bom de trabalhar gols nos jogos do Celtic. Vamos para mais dados das duas equipes. O Ross não ganhou em 8, under 13,5 em 9 das últimas 10 e over 1,5 em 8 das últimas 10. Já o Celtic, bom, vou pular que ele marcou porque ele ganhou as últimas 10, né? Então, obviamente, ele marcou. Over 2,5 nas últimas 9. Então, pô, 29 jogos aí, batendo over 2,5 e over 0,5 HT nas últimas 9. É o brabo, não adianta, gurizada. A gente vê aqui a média de gols do Ross. 2,34, até um pouquinho under, né? Um pouquinho abaixo da média. Mas o Celtic aí com uma média de quase 4 gols por jogo. A gente vê que um ataque de 3,21 de gols feitos. O Ross marca apenas 0,86. Sofre média aí quase um gol e meio. E o Celtic 0,72 aqui. Então tem uma defesa interessante, né? E um ataque fortíssimo da equipe do Celtic. O 0,5 HT, 86% para o Celtic, um índice muito interessante. E o Ross 55, over 1,5, 72 para o Ross, muito bom também. E para o Celtic 97%, absurdo esse 1,5 do Celtic. O 2,5, excelente do Celtic, do Ross já não é tão bom. Mas é aquilo, pessoal, se for buscar gols aqui, sempre ficar atento pro lado do Celtic, que é muito brabo, cara, é muito brabo, marca muitos gols. E ele é aquele time ali que faz 1-0 e fica senta no resultado. Ele vai para cima, vai metendo até não poder mais, cara. Se tiver que fazer 4, 5, 6, eles fazem, eles não param. Pro trade, pessoal, a gente vê aqui que a odd do Celtic tá bem esmagada, né? Mesmo como visitante, mas não adianta, né? Vai pegar uma equipe fraquíssima aí, faz uma campanha horrível. É uma odd esmagada, mas, cara, se essa odd aqui bateu em 20, em 20 e pouquinhos ali, cara, com certeza eu vou vir buscar esse back no Celtic. Ah, mas a odd é muito baixa e vai pagar pouco. Cara, aqui a oscilação dessa odd vai ser mínima aqui. Se o Celtic dá o padrão aqui. E, cara, vai pagar ali 10% da stake.
Ah, tá ótimo, tá ótimo. O importante é botar o dinheiro no bolso, pessoal. Outra coisa que eu vou botar uma moedinha aqui, ó, vai ser nessa goleada do Celtic, hein? Tá aqui um pouco sem liquidez ainda, né? Tem um gap grande no mercado, mas aqui por volta de uma odd 3 aqui, é interessante, o Celtic começando bem forte. Eu vou botar uma moedinha nessa goleada da equipe do Celtic. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Celtic no primeiro tempo e a vitória do Celtic no jogo, então o HTFT, né, para vencer os dois, e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,65 e o meu placar para esse jogo 5. 5-0 Celtic. 5-0 Celtic. É o brabo, não adianta, né? Vamos para o nosso segundo jogo agora. O brabo Real Madrid contra o Valladolid. Jogo válido pela 27ª rodada da La Liga, né? Então aqui nos últimos confrontos a gente vê que temos 4 vitórias do Real e um empate. E aqui a resta das duas equipes, né? O Real aqui que teve um momento aqui conturbado aqui que deixou até o Barcelona abrir mais vantagem na La Liga, né? Com 2 empates aqui e o confronto direto o Real conseguiu perder. Então a gente vê que o Barça já abriu 12 pontos de vantagem do Real, né? Então essa La Liga aí já ficou bem distante, bem difícil para o Real. Só o Real segue vive na Champions, né? Então, nos últimos 10 jogos, aí, o Real tem 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. O Valladolid, em 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Né? Um detalhe que chama atenção: o próximo jogo do Real é na Copa do Rei, né, contra o Barça. Então, pode ser como o Barcelona já disparou na La Liga, pode ser que o Real deixe um pouco a La Liga de mão, né, para tentar focar na Copa do Rei, na Champions League, né? O primeiro jogo na Copa do Rei foi 1-0 para o Barcelona. Então o Real precisa vencer esse jogo de volta, né? Para seguir vivo aí para a final da Copa do Rei. O Real em casa ainda não perdeu, né? Então brabíssimo aí, vem muito bem. Deu aquelas tropeçadas aqui nos empatezinhos, mas ainda está invicto. E o Valladolid ganhou apenas 2 fora de casa, de restante 2 derrotas, 2 empates, muitas derrotas. Vamos para mais dados. O Real marcou em 8, não perdeu em 8. O Valladolid concedeu o primeiro nas últimas 5, under 3,69. Então o Real tem média de 2,77 por jogo, o Valladolid 2,23. Gol feitos Real 1,96 para 0,81 sofridos. Gol feitos para o Valladolid 0,77, sofridos 1,46. 0,5 HT 70% do Real e 55% do Valladolid. 1,5, 85,62, o 2,5, 58 e 46. Já o under 3,5, 69 e 85. Vamos para as odds. Cara, temos um Real aí a 1,23. Valladolid a 15. Então, a gente tem um odd bem esmagada, né, para o Real Madrid. Não adianta, é o Real, né, mas, cara, o Real Madrid não é um time que dá padrão de back, pode poupar, né, então muita atenção em quem for trabalhar a favor do Real nesse jogo. A 1,23 aqui eu acho muito baixa a saúde do Real, né, apesar que não tem o que fazer, né, mas não compro, para mim não tem valor a saúde de 1,23. Então, levaria esse jogo para o live aí, tentar trabalhar alguma coisa, de repente, até em under gols, né? A gente vê que o 2,5 aqui, ó, tá 13,10 o under. Cara, o 3,5 aqui, 1,83. Eu vejo o Real Madrid, de repente, tirando um pouco o pé nesse jogo, por causa que próximo jogo aí, no meio de semana, tem o jogo contra o Barça, né? Na Copa do Rei. Então, cara, dá para ficar de olho nesse under 3,5 até um 4,5 aí, pegar uma odd um pouquinho mais baixa, mas acho uma linha bem favorável. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance Real Madrid. Ambas recebem cartão, um over 3,5 cartões e um handicap europeu mais 5 do Valladolid. Então tá pagando 1,75 e meu palpite, meu placar 2-1 Real Madrid. Perfeito. Então tá aí a análise do dia, uma bela análise para esse jogo do Real Madrid. Vamos para o nosso próximo joguinho, vamos lá para a França. Joguinho do Mônaco contra o Strasbourg. É isso? Assim que se fala, de? É Tá isso aí. contigo. Vamos lá então, 29ª rodada da Ligue 1, né, Campeonato Francês. 2 vitórias do Mônaco,
3 vitórias do Strasbourg e 2 empates no confronto nos últimos 3 anos, né? A gente vê aqui a race das duas equipes, o Mônaco vinha num momento legal, né? Mas aqui em 4 jogos teve 3 derrotas e um empate, mas já venceu o último jogo. O Estrasburgo aqui fazendo uma campanha bem oscilante, né? Nos últimos 10 jogos aqui tem 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. Então o Mônaco, quarto colocado, ainda briga aqui por uma vaga na Champions, né? Campeonato já está descartado, né? 12 pontos atrás do PSG, o PSG que não tem mais nada a disputar a não ser o campeonato francês. Então já podemos decretar aqui o PSG como campeão, né? 7 pontos acima do segundo. Então, mas o Mônaco está vivo aqui nessa vaga da Champions do ano que vem, né? E o Estrasburgo aqui, um pouquinho distante aqui da zona, né? 5 pontos acima aqui da Ajaccio, mas tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho aí para não cair. Então, o Mônaco jogando em casa vem fazendo uma campanha mediana, né? Já o Estrasburgo jogando fora de casa e não faz uma campanha tão boa, né? Então, chama atenção os jogos do Mônaco também sempre movimentados aqui, jogando em casa, né? Com no mínimo 2 gols, Estrasburgo também, jogos com no mínimo 2 gols bem movimentados. Vamos para mais dados. O Mônaco marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 8 também, concedeu em 8, over 1,5 em 9, 0,5 HT em 9. Já o Estrasburgo concedeu em 8, over 1,5 em 9, under 3,5 em 9. Então a gente tem o Mônaco 3,36 de média, Estrasburgo 2,86. O Mônaco feitos 2 para 1,32 sofridos, Estrasburgo feitos 1,20 para 1,64 sofridos. O 0,5 HT 68% Mônaco, 93% Estrasburgo, 1,5 89 para ambas as equipes, o 2,5 57 para ambas as equipes e o under 3,5 61 Mônaco e 71 Estrasburgo. Vamos para as odds. Temos aí um Mônaco a 1,59, Estrasburgo a 6,4. Então, para o trade aqui no Match Odds, dá para tentar ver se o Mônaco vai dar padrão, né? Para a gente tentar buscar esse back, a equipe do Mônaco. Mas tá esmagado, né? O Mônaco que não vive até um bom momento na temporada, mas vai pegar a fraca equipe Estrasburgo, né? Por isso que essa odd do Mônaco aí tá em torno de 1,60. Então, muito cuidado aí, mas dá para tentar ficar de olho. Mercado de gols aqui eu gostaria do 1,5, né? O 2,5 a gente vê que tá 1,79. Então, levaria para o ao vivo aí. Ou 0,5 HT, né? A gente viu que aqui o Estrasburgo é bem forte, né? No 0,5 HT. O Mônaco não é um percentual bacana, né? Mas nos últimos 10 jogos, em 9, o jogo do Mônaco foi 0,5 HT. Então, acho uma boa pedida também para buscar nesse jogo. Já minha entrada da pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Mônaco. Over 1,5 gols no jogo. Um under 6,5 cartões e um under 15,5 cantos, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-0 Mônaco. Perfeito. Então, vamos para o nosso próximo joguinho. Vamos lá para a Premier League. Joguinho do Newcastle contra o Brabo, né? Contra o United. Quem vai analisar é o Di. Bora, Di. Vamos lá, então. 29ª rodada aí da Premier, né? A gente viu o confronto aí nos últimos 3 anos aqui. O United saindo muito bem, né? Com 5 vitórias, 1 vitória do Newcastle e 2 derrotas. Só que o momento também do Newcastle é outro, né? Tá com um time totalmente reformulado e investimentos, né? Mas a gente vê aqui que o Newcastle já teve melhor na temporada, né? Então, nesses últimos 10 jogos aí não tá legal. Apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos. 3 derrotas e 3 empates. E o United aqui, pô, depois que o Ten Hag lá, o careca, né? Encaixou o time aí, pô, o United teve umas vaciladas que, pô, teve 7-0 aqui, que foi totalmente fora da curva, né? Mas, cara, vem num momento muito bom aqui, a race para trás aqui também vinha num momento muito bom o United. Então, nos últimos 10 jogos aqui, tem 8 vitórias, 2 empates e apenas essa derrota para o Liverpool, né? Então, o United aqui, 11 pontos atrás do City, né? E 19 atrás do Arsenal. Então, título tá bem distante. Então, tem que cravar essa vaga aqui na próxima Champions, né? Então, tá brigando aqui até com o Liverpool aqui, né? Porque se bobear aí, daqui a pouco, pô, 8 pontos aí, 3 rodadas, tá ali, né? O Liverpool tá vindo. O Brighton e o Brentford aqui tem a mesma posição do Liverpool, mas não sei se tem força para chegar, né?
E o Newcastle aqui também tá nessa briga aí, quer cravar essa vaga na Champions, que é muito importante aí, né? Para a próxima temporada, né? Até mesmo para os donos do Newcastle aí, para questão de investimento aí, para formar um time competitivo. Newcastle conta muito com essa vaga aí na próxima Champions, né? Só em casa o Newcastle não anda muito bem, né? O sétimo melhor mandante, como o visitante é melhor, né? O terceiro, já o United aqui fazendo uma campanha muito boa, né? O quarto melhor mandante e o quarto melhor visitante. Então a gente vê que o Newcastle em casa apenas uma derrota, né, para o Liverpool, mas, cara, empatou bastante aqui. Então, a gente vê que teve 5 empates e teve aqui 7 vitórias, né? E o United fora de casa não faz uma campanha tão boa, né? Mas não é uma campanha ruim também. Se for ver, tem 4 derrotas aqui. Se for ver, perdeu para o Liverpool, o Arsenal, daí teve para o City aqui e 2 tropeços, né? Que seria para o Aston Villa e o Brentford. O restante aqui empatou ou ganhou seu jogo. Vamos para mais dados. Newcastle concedeu nas últimas 8, concedeu primeiro nas últimas 5, under 3,5 nas últimas 10, over 1,5 nas últimas 8. Já o United não perdeu em 9, marcou em 8, over 1,5 em 8. Então a gente tem o Newcastle 2,23, a média de gols, o United 2,92, Newcastle 1,50 feitos para 0,73 sofridos, e o United 1,58 feitos para 1,35 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 60% de ambas as equipes, 1,5 65 Newcastle, 77 United. Já o 2,5 do Newcastle, baixíssimo, né? 38% e do United, 62. O under 3,5, 81 e 73. Vamos para as odds aqui. Cara, temos o Newcastle a 2,48, o United a 13,15. Então a gente tem um favoritismo aí para o lado do Newcastle, mais pela campanha em casa, né? Que só perdeu apenas uma para o Liverpool. E o United fora de casa faz uma campanha um pouco mais oscilante, né? Mas a gente vê ali a campanha nos últimos 10 jogos do United muito bem. Tem apenas uma derrota aí, que foi para o Liverpool. Então, cara, para o trade, para mim, tem valor buscar esse lay equipe do Newcastle. Não atravessa um bom momento, já teve um momento melhor na temporada, então, pô, o United está muito bem e quer cravar a vaga dele na Champions, né? Então, cara, para mim tem muito valor buscar esse lay, a equipe do Newcastle aqui a 2,48, 2,50. Gols eu vou ficar de fora, né? O Newcastle a gente viu ali que é uma equipe bem under. O United chama um pouquinho mais para o over, mas vou ficar de fora. Acho que esse lay equipe do Newcastle para mim tem muito valor já. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um handicap asiático mais 0,25 do Manchester United. Pô, pagando 1,80. Aqui se der empate ainda meio green para nós. Meu palpite, meu placar 2-1 United. Perfeito. É o jogo do brabo, não adianta, né? Muito valor realmente nessa entrada. Vamos agora para Portugal, gurizada. A gente tá dando pula para um lado, pula para o outro. Joguinho do Rio Ave contra o Benfica. Tá contigo, Di. Vamos lá, então, mais um joguinho, 26ª rodada da Primeira Liga, né? Liga de Portugal, que nos últimos 3 anos aqui, 6 joguinhos, apenas 6 vitórias do brabo, né? Do Benfica aqui em Portugal não tem, né? Não adianta. A gente costuma trazer jogos aí do Benfica quase toda a rodada aí que tem. Benfica, Porto, esses aí é o brabo. Quem nos acompanha aí anda pegando os green. Então vamos para a race aqui do Rio Ave, que os últimos 10 jogos tem apenas 4 vitórias, 5 derrotas e um empate. E o brabo aqui, né? Na race aqui, os últimos 10 jogos, 9 vitórias e apenas um empate, né? Aqui o Benfica é líder do campeonato, né? É o líder do campeonato com 10 pontos a mais do que o Porto, né? Então tem uma gordurinha aí, mas não pode vacilar, né? 10 pontinhos aí, 4 rodadas aí. Benfica que ainda tá na Champions, né? Então esse jogo ainda não é pré-Champions. Então tem que ganhar esse jogo, né? Para de repente ali no jogo que tiver semana de Champions ali poder dar uma vacilada, né? Dar uma relaxada. Então vai pegar aqui o Rio Ave, 8º colocado, né? Pô, o Benfica, para ter uma ideia, o Benfica tem mais que o dobro de pontos do Rio Ave, né? O Rio Ave que é 8º colocado, 33 pontos. Então o Rio Ave em casa não faz uma campanha tão ruim, né? Mas quando pegou aqui Sporting, Braga, perdeu, né? Até perdeu também contra o Vizela e contra o Passos Ferreira, né? Conseguiu perder. E o Benfica fora de casa tem apenas uma derrota aqui para o Braga e um empate aqui com o Guimarães. Vamos para mais dados. O Rio Ave under 3,5 nas últimas 7. Ambas marcam não em 8. O Benfica marcou primeiro nas últimas 10. Então marcou nas últimas 10, né? Consequentemente. Over 2,5 nas últimas 3. 0,5 HT em 8.
Então temos média de gols do Rio Ave 2,12, Benfica 13,20, feitos do Rio Ave para 1,12 sofridos, Benfica 2,64 feitos para 0,50 sofridos. O 0,5 HT 60% Rio Ave, 80 Benfica, 1,5 52,80, o 2,5 32 Rio Ave, 68 Benfica, já o under 3,5 76 e 60%. Vamos para as odds. Então temos Rio Ave a 9,8, Benfica a 1,36. Então não tem que fazer, né? Back Benfica é baixo, mas, cara, te vi ali na race aí que nos últimos 10 jogos, 9 vitórias, saiu ganhando nas últimas 10. Então não tem que fazer, né? É back Benfica pro trade. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um Benfica resultado final, né? Benfica vence, under 2,5 no HT e under 5,5 no jogo, pagando 1,65, até deu um upzinho agora na odd, e meu palpite, meu placar, 2-0 Benfica. Perfeito, tá aí a análise do Di essa sequência que o Di mandou de análises aí. Agora é minha vez, gurizada. Vamos embora aí, agora vamos para a França. Joguinho do PSG contra o Lyon. Tive aqui o histórico de confrontos. 6 vitórias do PSG, uma do Lyon e 2 empates. Então o PSG vem com uma bela vantagem, né? Até nesse empate aqui, ganhou nos pênaltis. Mas a gente vê a race das duas equipes aqui. O PSG com uma race bem feia, né? A gente vê aqui com 5 derrotas e 5 vitórias. O PSG que foi eliminado da Champions, né? Acabou perdendo os 2 jogos para o Bayern. Cara, triste a situação do PSG na Champions aí. Nunca consegue, né? Então aí, eliminado de novo. Bom que já não sofre tanto o torcedor, né? Já caiu cedo e não precisa se preocupar. Já a equipe do Lyon aqui, uma race não muito boa também, né? São 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, né? Tá perdendo pouco aí a equipe do Lyon. Detalhe interessante aí, vários jogos cheio de gols, né? A gente vê aqui, bem movimentado os jogos das duas equipes, né? Vários ambos marcam, então ficar ligado em gols também nessa partida. PSG, apesar dos tropeços ali, né? É que foram 2 na Champions, um na Copa. Então, no campeonato aqui foram apenas 2 nos últimos jogos ali. Então, vem mantendo a liderança, né? Mas, cara, tá pouco ameaçada aí, né? 7 pontos de distância. Aí, faltando 10 rodadas. Ainda dá para passar mais esse vexame aí, a equipe do PSG, né? É só eles se esforçarem um pouco que eles conseguem. E o Lyon aqui, cara, não tem muito o que disputar aqui, né? Tentar buscar uma vaga aqui na Europa League. Questão de Champions League que realmente ficou bem complicado aqui para o Lyon. Tentar ganhar aí para buscar essa vaguinha aí, pelo menos na Europa League. A gente vê a race das duas equipes aqui, o PSG como mandante. A gente vê que o PSG é bem over como mandante, né? Vários jogos, cara, muitos jogos, na verdade, ambos marcam e bem movimentados, cheio de gols aqui. E o Lyon fora de casa aí também não tem uma race muito boa, né? Mas a gente vê que o Lyon começou mal e se for ver os últimos jogos, ele vem melhorando, né? Vem conseguindo suas vitórias aí fora de casa e muitos jogos movimentados também. Mais dados das duas equipes. O PSG concedeu o primeiro nas últimas 4, então é aquela coisa, né? O PSG, a gente vê que ele começa ali os jogos dormindo, parece, né? Com uma preguiça. Então, aí vem tomando seus gols aí nos últimos jogos, aí o PSG. A gente vê que dos últimos 10 ele concedeu em 9, né? Então, a gente vê que, apesar de ter um baita de um ataque ali, eu acho o meio-campo do PSG horrível, fraquíssimo ali. Então, enquanto não melhorar aquele meio-campo ali, não adianta ter 3 atacantes bons ali que não marcam e ter um meio-campo horrível, né? Nunca vai ganhar nada. Over 1,5 nas últimas 6 e over 0,5 HT em 8. Já o Lyon não perdeu nas últimas 5, marcou primeiro em 8. Então aqui, ó, se quiser se arriscar, pegar esse leizinho ao PSG, o Lyon vem marcando primeiro e o PSG vem mamando primeiro, hein? Mas apesar de vir marcando aí, concedeu em 8, né? Então a gente vê que o Lyon faz gols, toma, tá sendo jogos movimentados aí. 1,5 em 8 e ambas marcam sim em 8. Pô, em 8 dos últimos 10 jogos aí tivemos ambos marcam nos jogos do Lyon.
Média de gols das duas equipes. Médias altas, né? 3,64 do PSG, 3,14 do Lyon. Média de gols sofridas, também uma média alta de gols sofridos. 1,21 PSG, 1,50 para o Lyon. E de gols feitos aqui, o PSG uma média excelente, 2,43 e Lyon 1,64. Over 0,5 HT 93,71, excelente. Quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo. Cara, para mim, fenomenal esse índice aqui. 1,5 espetacular também, 86,79. O 2,5 é bom também, né? Não é que nem esse 1,5, esse 0,5, mas também para ficar de olho aqui nesse 2,5. Under eu tô fora, apesar de não ter números tão ruins assim. Tá até os números estão iguais aqui ao 2,5. Mas, cara, esses joguinhos aqui de duas equipes aí que tem essas médias de gols aqui, tô fora de under, gurizada. E o ambos marcam aqui, excelente também, hein? 64% e 71% de média para as duas equipes. Pro trade, gurizada, o que eu venho trabalhar? A gente sabe que o PSG tá sem o Neymar, né? O que é bom e é ruim, né? Porque, na verdade, ele, tu tendo Neymar, Messi e Mbappé, não tem como deixar eles de fora, né? Mas também complica para marcação, né? Porque são 3 jogadores que não marcam. Então, realmente sobrecarrega o time aí. Então, isso só jogando Messi e Mbappé. Então, cara, dá uma melhorada na marcação, mas é aquilo que eu falei antes, né? O meio-campo do PSG é muito ruim. Mas para jogar aqui o francesão, tranquilo, né? Consegue suas vitórias, consegue se impor aí contra as outras equipes que são muito mais fracas, né? Vamos ver como é que o PSG começa esse jogo aí. Eu, sinceramente, pré-live aí, não gostaria de vir trabalhar esse back ao PSG. É uma equipe que é um pouco irritante de trabalhar a favor, porque ela não fica amassando muito o adversário, né? Ela dá muita bola para o adversário e tenta mais nas jogadas longas ali, nos contra-ataques. E, cara, eu não acho interessante trabalhar back trabalhar a favor de um time que está sem a bola. Então não é uma posição confortável, mas vamos ver aí como é que vai ser no live aí. No princípio eu fico de fora do match odds aí para esse joguinho. O que eu vou dar uma olhada aqui, gurizada, é esse 2,5. Se o jogo tiver, como eu espero aí, o Lyon também vindo para cima aí, finalizando, o PSG, aquela sonolência deles ali, e só jogando em bolas esticadas aí para o Mbappé, eu vou me expor aqui nesse 2,5 aqui, que, cara, vejo muito valor, para mim tem tudo aí para ser um jogo movimentado com muitos gols essa partida. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um gol no primeiro tempo, né? Pelo menos um gol, mais de 0,5 gols no HT, e ambas as equipes marcam. A gente viu ali que são sempre jogos movimentados das duas equipes. Ambos marcam, vem batendo direto. Então, cara, pô, odd de 1,98, eu vejo muito valor para esse confronto. E o meu placar para esse jogo, 3-2 PSG. Tá, então 3-2 PSG é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a Itália. Campeonato italiano aí, brabíssima. Napoli contra o Milan, jogão, hein? Tá contigo, Dornelles. Vamos lá. Cara, simplesmente o brabo, né? Não adianta. Tive aqui o histórico de confrontos dos últimos 3 anos. A Napoli aqui com 3 vitórias, o Milan com 2 e 2 empatezinhos. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que a Napoli aqui apenas um tropeço aqui até, não digo surpreendente, né? Porque a Lazio vem fazendo uma campanha muito boa também. Mas como a Napoli vinha atropelando todo mundo em casa, né? Acabou perdendo esse joguinho para a Lazio. Mas tu vê aqui que não mudou nada na equipe, né? Os outros jogos aqui já veio atropelando todo mundo, né? Então, cara, uma campanha muito boa da Napoli. Que temporada, né? Merece muito esse título aí. E, cara, na Champions League aí conseguiu ficar do lado mais tranquilo, né? Então, cara, tem tudo aí para fazer uma final de Champions League aí. Mas vai pegar um adversário duro, né? Porque o outro lado ali só tem pedreira. A gente vê aqui a race do Milan, né? Uma race ruim, né? 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. Então, o Milan que conseguiu a classificação aqui na Champions League, venceu aí a equipe do Tottenham. Cara,
Jogo difícil, esse jogo da volta, que o Tottenham martelou e não conseguiu aí fazer o seu gol. Então conseguiu a classificação e vai pegar aí justamente a equipe da Napoli, né? Então, cara, a situação aí ficou feia para a equipe do Milan. Então aqui já vai ser um tira-teima, né? Tira-teima do confronto. Mas tem tudo aí para a Napoli conseguir se impor, ainda mais jogando em casa. A gente vê aqui a tabela de classificação. Napoli disparada, líder aqui. Então, vem nadando de braçadas aí para o título. É muito difícil alguém conseguir encostar a Napoli, cair de rendimento assim para perder esse título aí. É impossível. E a gente vê o Milan aqui, tá nessa briga aqui por uma vaga na Champions League, né? Então não pode vacilar também, porque, cara, tá bem disputada essa vaga aí. A própria Juventus, cara, que perdeu 15 pontos, tá aqui na briga. Então, cara, se a Juventus conseguir essa vaga, que os outros têm que se esconder de vergonha, né? Porque, caraca, perder 15 pontos e ainda conseguir voltar lá pro grupo lá da frente. Juventus vem fazendo uma campanha de recuperação muito boa. Então, cara, esse confronto aqui vale muito para os dois, né? O Napoli não pode dar chance para o azar aqui e o Milan aqui se ratear, capaz de perder essa vaguinha aqui na Champions League da próxima temporada. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? Napoli como mandante, uma race muito boa, né? Muito boa mesmo. Um empatezinho, apenas aquela derrota que a gente citou antes para a Lazio. E o Milan como visitante até começou uma campanha boazinha, né? Mas os últimos jogos aqui o Milan vem só decepcionando. Então, vem bem abaixo mesmo a equipe do Milan aí, como visitante. Mais dados das duas equipes. Napoli marcou primeiro em 9, marcou em 9, ambos marcam não nas últimas 9. Então, é uma equipe que sofre poucos gols, a equipe da Napoli, né? E over 1,5 em 9 das últimas 10. Então, cara, trabalhar esse back, a equipe da Napoli, muito interessante, que é uma equipe que sofre poucos gols e vem marcando primeiro, cara. Pô, então ficar de olho, sempre trabalhar alguma coisa a favor da equipe da Napoli. Já o Milan marcou em 8, under 13,5 em 8. Nada muito especial. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes, são médias iguais, 2,96. Então são duas equipes aí over. A Napoli com um ataque espetacular, né? 2,37 de média e 0,59 de gols sofridos. Uma defesa muito sólida da equipe da Napoli. Já o Milan, 1,63 feitos e 1,33 sofridos. O 0,5 HT, 67,78. É interessante trabalhar aqui para buscar um golzinho no primeiro tempo. E o e-mail muito bom, 81% para os dois lados. Então, excelente vir trabalhar 2 gols nesse jogo. O 2,5 não é tão ruim, mas eu acho mais seguro buscar 2 gols aqui. E se o jogo estiver muito quente, a gente vem buscar 3. Para o trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, que é trabalhar a favor da Napoli, não adianta. Eu vou trabalhar esse lei equipe do Milan, ou esse back equipe da Napoli. Vamos deixar aí pro live para ver qual vai ser o melhor cenário, se a gente mescla as duas entradas. Mas vamos dar uma olhada aí como é que vai estar aí esse padrão, né? Esse padrão de jogo da equipe da Napoli, que eu acredito que dê esse padrão de back para nós e dê para a gente entrar, cara, pegando esse gol e vai pagar muito bem essa oddzinha que está 1,94 no momento. Então essa é a minha ideia para trabalhar nesse jogo, é a favor da equipe da Napoli. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe da Napoli e mais de 1,5 gols. A gente viu ali que a média das equipes é bem over, então vamos na cautelinha ainda com dupla chance, oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 3-0 Napoli. Tá, então 3-0 Napoli é o palpite do Dornelles. Vamos agora para La Liga, Atlético de Madrid e Betis. Então, um confronto aí pela 27ª rodada da La Liga, né? Confronto nos últimos 3 anos aí. 6 vitórias do Atlético de Madrid e um empatezinho entre as equipes, né? A gente vê que o Atlético de Madrid, nos últimos 10 jogos, vem num bom momento, né? Que nos últimos 10 jogos temos 7 vitórias e 3 empates. E o Betis aqui, nos últimos 10 jogos, apenas 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, né? Se for ver, o Atlético é aquele time mais under, né? Se for ver que teve um 6-1,
2, 3-0 e o restante aqui 1-0, 1-1, 1-0, 1-0. E pelo lado do Betis aqui também teve alguns jogos mais cascudos, assim, under, mas quando pegou time mais fracos aqui teve mais de 3 gols, né? Foi aqui contra o Elche, Almeria e contra o Celta de Vigo. De restante aqui, no máximo 3 gols também, né? Então, o Atlético de Madrid aqui, terceiro colocado, né? O Betis, quinto. Então, são equipes aí tentando... O Atlético de Madrid não tá ainda garantido, né? Mas provavelmente vai cravar essa vaga aqui na Champions, né? E o Betis quer beliscar uma vaguinha aí também, tá na briga. Então, o Atlético jogando em casa aí faz uma campanha mediana, né? E o Betis jogando fora também, uma campanha não é tão ruim, né? É o Betis fazendo uma boa temporada esse ano. Vamos para mais dados. O Atlético de Madrid marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 8, under 3,5 em 9. Já o Betis marcou em 8, concedeu em 8, under 2,5 nas últimas 3, e ambas marcam sim em 7. Então, o Atlético de Madrid nós estamos em média de 2,35, o Betis 2,31, Atlético de Madrid 1,62 feitos para 0,73 sofridos, o Betis 1,30 feitos para 1 sofridos. O 0,5 HT na casa de 50%, 1,5 na casa de 60%, o 2,5 35%, Atlético de Madrid 50% Betis, já o under 3,5 aqui, ó, 88% Atlético de Madrid e 85% para o Betis. Vamos para as odds, então temos aqui um Atlético de Madrid a 1,56, Betis a 7,6. Cara, para mim tá um pouco esmagado aí esse back Atlético de Madrid, tá? Então, acho que poderia estar um pouquinho mais alto, em 1,80, porque o Betis também não faz uma campanha ruim, né? Fora de casa e também no campeonato, né? Então, cara, para mim, esse 1,50 aí do Atlético de Madrid, apesar que o Atlético de Madrid está numa race muito boa, né? Então, esse momento conta aqui. O Betis teve essa oscilação aqui nos últimos 4 jogos, aqui 2 empates, 2 derrotas. Mas, se for ver, as 2 derrotas aqui foi para o United, né? Então, é outro patamar, que a derrota que teve aqui foi para o Barça. Então, a derrota mesmo fora da curva foi esse 4-3 aqui para o Celta. Então, acho muito esmagado essa odd do Atlético de Madrid. De repente, dá para pegar alguma correção, né? Se o Atlético de Madrid não começar bem esse jogo, dá para pegar alguma correção aqui dessa odd. O under ficaria de olho, né? Só que o mercado também está de olho nisso. A gente vê aqui que o 13,5, 1,35. Então, dá para tentar trabalhar, para quem trabalha 5 odds menores, né? Esse 3,5 ou então o 2,5, né? 2,5 que está 1,92. Já minha entrada pré, cara, vou pegar aqui, tá baixa essa odd aqui, mas para mim não sai mais de 3 gols nesse jogo. Vou pegar um under 3 asiático, então se sair 3 aí devolve nossa entrada, pagando 1,50 e meu palpite, meu placar 1-1. Perfeito. Então tá aí a análise do Di para esse joguinho do Atlético Under de Madrid. Agora vamos lá pro Campeonato Paulista, né, pessoal? Joguinho do Água Santa contra o Palmeiras. Então a gente vê o histórico de confrontos, 3 jogos, 3 vitórias do Palmeiras. E aqui a race das duas equipes, né? O Água Santa com uma race muito boa. O Água Santa que eliminou aí o São Paulo, o Bragantino. Então vem fazendo uma campanha bem interessante, apenas uma derrota na race, justamente contra o Palmeiras. Já o Palmeiras aí com 8 vitórias e 2 empatezinhos, uma campanha muito boa. Né? O Palmeiras a gente sabe que não adianta, né? É o brabo, né? Vem com um elenco muito bom, um treinador fenomenal. E não adianta, cara. Palmeiras aí realmente vai papar quase tudo de novo. A gente vê aqui que o Palmeiras tem esse joguinho aqui da Libertadores, né, pessoal? Ficar atento aí. Mas, cara, o Palmeiras caiu num grupo muito fraco, né? Então, vai nadar de braçada no grupo também, capaz de ganhar todas as partidas aí, fazer a melhor campanha da primeira fase. Mais dados das duas equipes. O Água Santa ganhou as últimas 6, não perdeu nas últimas 6, under 13,5 nas últimas 10. Então, uma equipe under aí. E ambas marcam não em 8. Já o Palmeiras não perdeu nas últimas 10, marcou o primeiro em 9. Então, cara, muito interessante esse dado aí para buscar alguma coisa a favor do Palmeiras. Under 13,5 em 8. Então, cara, duas equipes bem under aqui.
e ambas marcam não em 7, né? A gente vê também que o ambos marcam vem forte aqui para ambos marcam não, desculpa, bem forte aqui para esse confronto. Média de gols das duas equipes, a gente vê aqui uma média de 2, né? Então, uma média abaixo, uma média under para as equipes. O Água Santa aí com um gol feito, um gol sofrido, e o Palmeiras 1,5 feitos e 0,50 sofridos. 0,5 HT é baixo para as duas equipes, 43,50%, 1,5 baixo também para as duas equipes. E o over 2,5 baixíssimo, né? O que vem forte aqui é o under, não adianta. Palmeiras a gente sabe que é 1-0 e abraça 1-0 e fechou todas para eles, né? E ganham, não adianta. Então a gente vê que o under aqui vem bem forte, né? E o Água Santa também não é muito dos gols. Para o trade, pessoal, a gente vê aqui que não tem ainda na bolsa de apostas, nem na Betfair o mercado de match odds. Só tem o mercado de over e under. Mas queria mostrar para vocês aqui esse under 2,5, pô, pagando 2 aqui, ó. Cara, bem interessante aí. São duas equipes bem under. A gente vê uma média de 2 para as duas equipes de gols. Então, cara, dá para vir trabalhar esse under 2,5 aqui, uma odd de quase 2 aqui, bem interessante mesmo. Para o match odds, a gente vê aqui, né, vamos se basear nas odds da Betano, 1,44 para o Palmeiras. Cara, para mim aqui é o valor, cara, é buscar esse back ao Palmeiras e também ficar de olho naquele under ali, e é o que eu venho, é a minha ideia para o trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Palmeiras e menos de 4,5 gols. Oddzinha de 1,65 e o meu placar para esse jogo 1-0 Palmeiras. Tá, então 1-0 Palmeiras como padrão, né? Padrão Palmeiras aí, 1-0. Vamos então para o nosso último jogo do dia, Porto e Portimonense. Tá contigo aí, Donelis? Vamos lá, gurizada. Tive o histórico de confrontos aqui, uma pequena vantagem para o Porto, né? Como parece o Celtic, a Race aqui. Então é um pai para o Portimonense, né? Em outras palavras, aqui o Porto. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Portimonense uma race muito ruim, né? Com 7 derrotas, 2 vitórias e um empatezinho. E já o Porto aqui com uma race mediana, né? 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E essa é a derrota aqui que causou a eliminação para Inter de Milão na Champions, né? Depois jogando em casa, que foi 0-0. Mas quem assistiu esse jogo foi loucura, pessoal. Foi loucura aqui, foram 3 bolas na trave, se eu não me engano. Cara, 2 em 30 segundos aqui, né? No finalzinho do jogo, tivemos 2 bolas na trave. Cara, não sei como é que o Porto não ganhou esse jogo, meu. Foi realmente um massacre aqui. E no jogo de ida teve jogador expulso, né? Acabou tomando gol depois, o que complicou bastante a situação do Porto. Mas de resto, vem fazendo uma campanha muito boa aí na Primeira Liga de Portugal. Então, a gente vê aqui que é o vice-líder, né? Benfica. Porto faz uma campanha muito boa, né? Mas o Benfica faz uma campanha excepcional, né? Apenas uma derrota na competição, 2 empates e 22 vitórias. Então, realmente ficou complicado aqui para o Porto buscar essa primeira posição, né? Muito difícil aí, porque, cara, o Benfica tem tudo para vencer praticamente todos os jogos que faltam aí. Então, 10 pontos de vantagem aqui na Primeira Liga é muito difícil de se tirar. Então o Porto vai ter que se contentar aqui, tentar manter essa segunda posição para pegar essa vaga direta para Champions aqui. A gente vê que o Braga tá colado, o Sporting tá chegando, então não dá para vacilar e acabar ficando até fora da zona de classificação, para nem que seja por uma pré-Champions aqui, né, da terceira colocação. Então tem que vencer, aproveitar que vai pegar o adversário fraco. Como mandante, Porto é muito bom, né? A gente vê aqui que tem uma derrota para o líder Benfica e para o Gil Vicente. Essa derrota aqui saiu ganhando. E, cara, teve 2 jogadores expulsos ali. Foi no meio desses jogos aí da Champions. Então o pessoal tava meio nervoso ainda, né? Tinha acabado de perder o joguinho para Inter. Cara, 2 jogadores expulsos e tomou virada aqui a equipe do Porto jogando em casa. E o Portimonense fora de casa até começou com 2 vitórias aqui contra equipes fracas, né? Marítimo e Passos de Ferreira. Mas aqui emendou uma sequência horrível. O Portimonense jogando fora de casa.
Então, cara, tem tudo aqui para o Porto vencer essa partida com tranquilidade. Vamos para mais dados das duas equipes. O Porto não perdeu em 8, under 13,5 em 8. Já o Portimonense concedeu o primeiro nas últimas 6. Excelente aqui, então, para quem quiser trabalhar a favor do Porto aí. O Portimonense é um amigão, né? Adora sair tomando um gol. Concedeu nas últimas 6, under 13,5 nas últimas 7. E ambas marcam não nas últimas 4. Justamente porque o Portimonense não faz gols, né? A gente vê a média de gols 13,67 do Porto, uma média altíssima, quase 3 gols marcados. Cara, isso aqui é uma média muito boa de gols, né? E 0,75 sofridos, uma defesa interessante. Já o Portimonense com um ataque horrível, 0,67 e sofre de média 1,67 de gols. O 0,5 HT, fortíssimo, pessoal. 92% para o Porto, 83% para o Portimonense. Então, buscar um gol, pelo menos no primeiro tempo, é muito interessante. O e-mail, 83% para o Porto, já o Portimonense cai para 50%. E já o 2,5 também, fortíssimo para o Porto, 75% e Portimonense, 42%. Cara, para esse jogo aí, buscar uns 2 golzinhos, talvez até 3, principalmente pela qualidade do ataque do Porto. Muito interessante, vale muito a pena e eu vou ficar de olho nisso, nessa partida. Para o trade, pessoal, a gente vê que a odd está bem esmagada da equipe do Porto, né? 1,16. Mas não tem muito o que inventar aqui, não. Eu vou ficar de olho aqui, e se essa odd aí bater 1,20, 1,20 e poucos aí, e o Porto tiver amassando a equipe do Portimonense, eu vou me expor nesse back aqui. Para mim, é o valor nesse jogo. Não tenho o que inventar nessa partida, a não ser buscar alguma coisa a favor do Porto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Porto no primeiro tempo, a vitória do Porto na partida e mais de 1,5 gols no jogo. Oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 4-0 Porto. Tá, então 4-0 para o Brabo, né? Porto também é outro Brabo lá que em Portugal não tem. Fechou, pessoal. Então, de análise e palpites era isso. Então, domingão recheado de jogo. Então, pô, se ainda não deixou o like aí no vídeo, deixa o like aí, nos dá essa moral aí, pô. Não viaja nos guri, né? Dá aquela força pros guri. Não dá-lhe essa. Tá? Dá essa moral para nós aí. E amanhã, segunda-feira, estamos aí de novo. Gradezinha, aquela coisa, né? Um pouquinho mais fraca, mas vamos estar aí novamente. Fechou? Agradecer a todo mundo que nos acompanha aí e vamos deixar a nossa dica top, ó. Vai, contra o Milan, né? Contra o Milan, mas não Não adianta. adianta, é o bravo, né? A A Napoli vem Napoli, muito bem. essa temporada tá brabo de parar essa Napoli aí. Pô, dupla chance, 1,5 gols é a pedida de domingão. Fechou? Valeu, galera. Grande abraço.